Olá pessoal, eu sou o Marciano e nós estamos iniciando mais uma aula do curso de Educação Financeira promovida pelo Rotaract e pela SIC Jovem de São Marcos. Então, parabéns a esses jovens que estão oferecendo também em tempos de pandemia essa reflexão e esse curso de Educação Financeira. O nosso encontro de hoje tem como tema voluntariado, ética e responsabilidade social. Esses três temas assim incluídos. E nós vamos então pensar, refletir um pouquinho sobre cada um deles. Quando nós falamos sobre ética, nós não estamos falando de algo que nenhum de nós ouviu em nenhum momento da vida. Ao contrário, todos nós muitas vezes ouvimos frases como aquela pessoa foi antiética, ou carecemos de ética na política, ou eu agi desta forma por uma questão ética. Então esse tema da ética está muito presente no nosso cotidiano. E nós poderíamos de maneira muito simples, mas muito simples mesmo, dizer que a ética e as ações éticas seriam aquelas realidades, aquelas ações que promovem a vida, que promovem o bem da pessoa, mas também do outro. E esse outro em sentido amplo, não só as pessoas, mas também os animais e toda a natureza. Então, quando nós falamos de ética, nós queremos com certeza dizer de ações, de comportamentos, de formas de ver o mundo, de formas de ver a realidade e o ser humano a partir deste olhar. Algo que promove, que cuida, que cultiva a vida em todos os seus âmbitos. Nós também, quando falamos de comportamentos e pensando em comportamentos éticos, nós temos uma frasezinha que é chamada uma regra de ouro da moral, que é: faça aos outros aquilo que você gostaria que estivessem fazendo a você. Ou o contrário, não faça aos outros aquilo que você também não gostaria. Então, se nós pensarmos dentro desse esquema, ajuda que a gente também procure ter um comportamento que não fira o outro, porque eu também não quero ser ferido na minha individualidade, na minha liberdade, naqueles benefícios, naquelas realidades que me fazem bem. Então, pensar eticamente também significa pensar aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim e que eu também assim agirei dessa forma em relação ao outro. Falar também de ética hoje significa dizer que nem todas as ações que são consideradas juridicamente legais podem ser necessariamente éticas. A ética ela está num âmbito um pouco mais alto, né, ou um pouco mais profundo. Uma coisa são os comportamentos, os costumes, até a palavra moral descreve melhor os costumes, e a ética seria uma reflexão mais alta. Por exemplo, hoje muitas pessoas não consomem determinados produtos ou não entram em determinadas lojas, determinadas empresas, porque consideram que o seu processo de elaboração desses produtos ou as pesquisas para chegar a esses produtos não são éticos. Por exemplo, algumas pessoas não consomem determinados cosméticos porque esses cosméticos são elaborados a partir de pesquisas com animais, ou não compram determinados produtos porque são produzidos com trabalho escravo ou trabalho infantil em outros países. Então, aquilo que naquele país é legal, é um costume, é moral nesse sentido, não será ético em termos mais universais, a partir de um certo grupo humano que diz: nós não consideramos essa forma de agir algo ético e por isso não consumimos determinado produto. Então, se nós pensarmos que as nossas ações elas estão interligadas, aí se abre o âmbito da responsabilidade social. Nós não somos ilhas, nós não estamos isolados, mesmo que nós pensemos muito individualmente, né? Uma marca do nosso tempo é a individualidade, a força da pessoa, do indivíduo. Nós sempre estamos e vivemos em comunidade.
O ser humano, diferente até de alguns animais, nós, quando saímos do ventre de nossa mãe, se nós não tivermos alguém que nos alimente, que nos cuide, que nos ampare, nós morreríamos. Isso é um indicativo de que o ser humano é um animal social por natureza e por isso nós também devemos pensar socialmente. Dentro das nossas profissões, dos nossos trabalhos, você também como estudante, você não deve só pensar em si, na sua realização pessoal, mas pensar também comunitariamente. E quando nós pensamos comunitariamente, nós também somos beneficiados. E não o contrário, às vezes nós pensamos somente em nós e não somos beneficiados pelo todo. Muitas vezes, quando nós vamos pensar esse âmbito da responsabilidade social, nós somos convidados também a pensar que as nossas ações, elas impactam o todo. Por exemplo, se eu me acostumo a algo que é terrível, no nosso país, que é o tal do jeitinho brasileiro, tem, por exemplo, uma caneta, ou no serviço público, ou numa empresa, e eu digo, olha, eu vou levar embora essa caneta, porque essa empresa ganha tanto dinheiro, ou talvez no serviço público os políticos são tão corruptos, o que vai fazer uma caneta de 2, 3, 4 reais? E eu levo essa caneta embora. Pensemos se todos pensarem desta forma, se todos agirem dessa forma, o que nós teríamos? Aqui está também um princípio ético, olhar amplamente e pensar se a minha ação poderia ser realizada por todos. E se ela não puder ser realizada por todos, se ela geraria o caos social, então talvez ela não seja uma ação ética. Então a ética tem sempre a ver com essa relação com o outro, com uma comunidade, com a sociedade humana, de maneira geral com toda a sociedade humana. Muito bem, tem outro exemplo interessante dessa relação de responsabilidade social também nas profissões, que são os juramentos que nós realizamos quando nos formamos na universidade. Se você já se formou no ensino superior, você sabe que no dia da formatura foi feito um juramento. Eu até selecionei aqui um juramento no âmbito do direito. Juro no exercício das funções de meu grau acreditar no direito como a melhor forma de convivência humana, fazendo justiça, combatendo a violência e socorrer aqueles que precisarem, servindo a todo ser humano. Olha que interessante. Alguém que se forma num curso que não tem só como objetivo ganhar dinheiro, sustentar-se a si, sustentar a sua família, mas que a sua profissão se coloca no âmbito social, no todo. Um tema também dessa exposição, e está ligado a tudo isso, é o voluntariado. O que significa ser um voluntário? O voluntário é uma pessoa que doa do seu tempo, de seus recursos e dos seus talentos, às vezes até de sua profissão, do seu trabalho, em prol de uma comunidade, em prol de interesses comunitários e sociais. Você certamente conhece muitos voluntários, também esses jovens que promovem esse encontro, a SIC Jovem e o Rotaract têm como identidade também promover ações de voluntariado. E essas ações procuram ajudar as pessoas, procuram fazer o bem a pessoas. Pode ser uma festa para crianças, pode ser a doação de alimentos, pode ser a promoção de um curso como esse para instrução das novas gerações, enfim. O voluntariado é possível nos mais diversos âmbitos da vida social e muitas pessoas se realizam profundamente como voluntários, às vezes até em sua profissão, sendo dentistas, médicos, advogados, como dissemos aqui, também trabalhando em suas empresas, pensando de forma socialmente responsável. Isso é muito forte hoje nas organizações, nas empresas, além do objetivo de compra, venda e obtenção de lucro, também pensar nesse âmbito social, através das matérias-primas, através
do cuidado com os colaboradores, através do cuidado com a comunidade que está ao seu redor. Se eu penso o bem da minha empresa, também pensando o bem da minha comunidade, da minha cidade, isso é fundamental cada vez mais hoje. Nós temos muitos voluntários que se engajam nos mais diversos serviços. Por exemplo, ONGs, organizações não governamentais, institutos, fundações e também organizações locais que procuram promover a vida. Se nós pensarmos na cidade de São Marcos, quantas organizações fazem um belo trabalho, organizações educativas, educações de ajuda nos mais diversos âmbitos. Só para dar 3 exemplos, um deles, o Projeto Vida, é um projeto que reúne voluntários para cuidar de dependentes químicos. Que importante termos esse espaço na cidade. A Sopran, outro exemplo, a Sociedade Protetora dos Animais, como é fundamental ter um grupo de voluntários que recorde a toda a sociedade, a toda a cidade, a necessidade, o imperativo ético que é cuidar dos animais. O ser humano que precisa cuidar sem violência, sem usufruir simplesmente dos animais e depois jogá-los na rua. Aí está a Sopran como um bom exemplo. O terceiro exemplo, a Associação Assistencial São Marcos, que está ligado à paróquia de São Marcos e que distribui alimentos, promove cursos, faz feirinhas com roupas, para que, sobretudo, as pessoas com menos condições e autonomia possam continuar a jornada da sua vida sem tanto sofrimento, sem tantos males. Então, gente, de maneira bastante simples, esse encontro quis recordar a você que está fazendo esse curso, assistindo esses vídeos de educação financeira, que você também é chamado a amadurecer e a crescer nesse âmbito social. Olhar para a cidade, para as suas necessidades pessoais, mas também para o outro. E ali agir, sendo voluntário, engajando-se, ajudando a construir empresas socialmente responsáveis, quem sabe criando alguma ONG para responder a alguma necessidade local. Então que você possa se estimular a esse olhar, um olhar ético em relação à promoção da vida, um olhar socialmente responsável e um olhar de engajamento em tantas realidades que nós temos necessidade. A política, como organização, como método ordinário de cuidar da vida da sociedade, por isso a política é muito importante, precisamos refletir, pensar, acompanhar, mas também esse outro âmbito das organizações sociais. Muito obrigado, uma saudação a todos vocês, um abraço, qualquer coisa podem me escrever também que a gente pode trocar ideias sobre essas reflexões.